uma pergunta assim, ainda dessa temática, Fabi. Tem muita coisa aqui que eu prometi perguntar no roteiro, mas Fica eu à sou de vontade. curiosidades, assim. Tudo que você contou até da sua trajetória lembrou muito até um pouquinho, por exemplo, da minha história de vida. Acho que da história de vida da maior parte dos brasileiros, né? Por exemplo, eu me lembro com 12 anos ali do primeiro trabalho, fiquei algumas horas ali numa padaria no meu bairro, onde eu morava. Ainda voltei pra casa toda animada, assim, eu vou comprar um tanto de fígado pra fazer. Aí depois que eu percebi que fígado não era uma coisa que todo mundo gostava tanto, não. Não era carne nobre, não era uma picanha. Mas assim, você trouxe muito, eu tô falando isso tudo porque assim, você trouxe muito sobre a responsabilidade de decidir, sabe? Mas como trabalhar isso para não se sentir culpado? Porque a gente tem que admitir, de forma geral, por exemplo, o seu processo, talvez tenha sido mais longo do que a maior parte das pessoas, né? Ou maior parte não, mas uma parcela da sociedade. Como não se sentir culpado apesar de ser o dono dessa decisão, sabe? Acho que isso já entra até num problema, digamos, talvez problemas mentais, o burnout pode ser ali, a culpa do trabalho, de não avançar, sabe? Como definir até onde é minha responsabilidade? Então, eu falo que 90% é nossa responsabilidade e 10 é da sorte. Por quê, né? Tem aquele ditado, Renato, que diz, né, que a sorte é o momento que ela te encontra e você está preparado. Por isso que eu falei que é 90%, porque assim, vai depender de quem você se preparar e estudar, da própria pessoa. Hoje a gente tem milhões de acessos, YouTube, LinkedIn, Google, livros, tem livro em PDF, tem livro gratuito, tem e-book. Gente, tem uma infinidade de locais que a gente possa buscar conhecimento. Então, não depende da sorte, não depende do externo. O que depende do externo? Que nem ser indicado para uma vaga. Eu posso indicar, eu indico vários alunos. Só que quem tem que estar preparado para aquela vaga? É o aluno, não sou eu. Se eu ensinei, quando eu estou dando aula, ou estou dando uma mentoria, ou no meu curso, eu ensino. Olha, você tem que ir por esse caminho. Só que daí ele é chamado para uma entrevista e não se preparou para aquela entrevista. A culpa é da empresa de não contratar ele? Não. Não. Aí você fala, poxa, Fabi, mas pode ser, tem vários fatores. Sim, só que se você mostrou que você é muito bom para aquela empresa, você já sai com esse sentimento de lá que assim, papel cumprido, eu fiz o meu melhor. Se você não se preparou, aí vem a culpa. Então, quando você fala assim, que nem dessa culpa que a gente tem, ou talvez até de trabalhar, se dedicar demais e não vir um reconhecimento, aí é diferente. Por quê? Tem pessoas e profissionais que trabalham 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa e faz tempo que ele não está conseguindo uma promoção. Aí é a hora dele pensar, a culpa é minha, porque muitos deles não estão se atualizando, ou a culpa é da empresa que não reconhece ninguém. E ele está lá dentro, ele vai conseguir analisar por quê? Se ele analisa a situação ali, que só tem promoção quem fica lá puxando o saco do chefe. Só tem promoção se a pessoa parece que se doar 24 horas para a empresa. Não dá, você precisa de vida. E aí é a hora que você alinha e fala: é um lugar que eu desejo estar? Onde você deseja estar daqui a um ano? Poxa, Fabi, mas daqui a um ano, você está planejando isso? Porque daí as pessoas às vezes se acomodam na situação, se acomodam dentro daquela empresa por muito tempo e aí ela culpa o outro. Você vê que ela não se culpa, a culpa é minha que não me preparei para uma vaga de liderança que abriu. Ele quer ser líder, às vezes ele quer subir de cargo, mas ele não está preparado. Se ele está preparado e participa de um processo seletivo interno, ok, ele está numa competição. Talvez aquela outra pessoa que está competindo com ele é melhor que ele, ou ela está mais preparada. Só que se ele não se prepara e nem sequer é chamado para entrevista, mesmo na interna, a culpa não é da empresa, a culpa é dele. Então você vê que quando a gente fala dessa questão de ter culpa, se você se dedica demais, você vai ter resultado.
E aí, quando você tem resultado, você não se culpa. Você fala, poxa, Fabi, estou cansado. E eu sei, porque tem dias que eu também sim, me sinto muito cansada. Tem dia que eu trabalho até às 10, 11 horas da noite. Então, eu consigo equilibrar isso. E aí, quando vem esse sentimento de culpa de estar trabalhando demais, eu falo, opa, desacelera, respira e volta. Só que você vê que é uma culpa por talvez um excesso de trabalho, mas de uma dedicação que a hora que vem a resposta, você fala, valeu a pena. Então, que nem você me perguntou, eu tenho 6 palestras para dar, 3 segunda e 3 terça. Eu tenho esses bastidores para me preparar. Hoje, na verdade, 5 já estão prontos, mas falta uma. Eu vou ter que fazer isso ou hoje à noite ou amanhã, porque no domingo eu quero descansar. E descansar, que eu digo, não é parar 100%. Sabe, dar aquele respiro que você fala, não quero pensar nisso hoje? Talvez fazer alguma coisa que só precisa de ser automática. Pegar um livro, sentar, talvez tomar um sol porque tá calor. Aí a gente não se culpa. Só que se a gente não faz nada, não se posiciona, não muda o que a gente quer ou deseja, aí assim, a gente culpa o outro, é diferente. Só que daí você para pensar e fala assim, quem é o culpado de real da história? Não é a pessoa que não está te dando oportunidade, é você que não está se preparando. Te dar mais um exemplo que vai ser breve até para você continuar aí. Nós entramos em dezembro hoje, 1º de dezembro. Pega o seu histórico de janeiro a novembro. Você está feliz com ele? Ó, Talvez não, mais ou talvez menos, não tanto quanto eu mas gostaria. você teve bastante resultado. Ah, sim. Então, e aí você fala, poxa, Fabi, não estou tão feliz porque eu queria mais resultado, mas eu tive muita realização. Daqui para frente, por que não pensar agora no que você vai fazer ainda no mês de dezembro? Ainda falta um mês. A maioria das pessoas sabe o que elas fazem? Ah, Fabi, já vai entrar o Natal. Ah, Fabi, já vai entrar no novo. Ah, depois que o mercado aquecer de novo, que é depois das festas de final do ano, eu penso na minha carreira. Eu falo, o mercado não está nem aí para sua carreira. Ele continua contratando, ele continua entrevistando, mesmo você no mês de dezembro. E aí, aquelas pessoas que desaceleram, não se posicionam no mercado, o que acontece? Eu falo que para quem continua se preparando, ele fala que bom, menos um competidor. A concorrência vai ser menor. Só que se ele não se prepara e ele vai pensar nisso, vai demorar às vezes, que é janeiro, fevereiro e março, lá para o carnaval, ele pode começar a ser chamado para uma entrevista. E às vezes quem está procurando emprego ou está passando uma situação mais apertada ali, a ansiedade vai piorar. O bolso também começa a apertar, porque às vezes você tem aquelas economias e fala, só está saindo, não está entrando. Aí é quando você fala assim, a culpa é de quem? Aí as pessoas culpam o mercado, culpam o governo, culpam um monte de coisa, e na realidade é ela quem deve tomar a decisão. Se você estiver fazendo o seu melhor, não se culpe. Você fala, Fabi, eu falo que daí você tira essa culpa de você. Nem você falou, poxa, ó, você viu que eu te fiz pensar. Você voltou lá e falou, poxa, não, Fabi, eu não estou tão feliz com o resultado. Aí quando eu te fiz outra pergunta, eu falei, mas teve bastante. Você teve? Aí quando você fala, não, mas peraí. Aí você se perdoa, entende? Fala, olha, ainda eu não consegui aquilo que eu desejava. Talvez em resultado, em financeiro. Mas até aqui, poxa vida, né? Eu fiz bastante. E eu te falo isso porque eu comecei a analisar também como foi 2023, como está sendo na realidade, né? Eu fui convidada para tanto treinamento, tanta palestra que eu não planejei para o ano, e eu peguei e falei, opa, financeiramente ainda não está do jeito que eu quero. E a gente sempre quer crescer, mas em resultado, em transformação para mim e para as pessoas, eu já tive muito resultado. Então a gente coloca isso na balança e não se culpa, entende? De forma geral, a grande questão é que ninguém coloca isso na balança, né? Ou não sabe como fazer, talvez, não sei. Se eu tô Exatamente, equivocado. Ninguém não chega faz. nisso. Eu tenho pensado muito numa coisa também, Fabi, assim, para, digamos, dar os próximos passos ali, independente do objetivo também. Eu acho que
eu não sei se é para você, mas vai exigir um risco da nossa, digamos, vida ali, né? Por exemplo, como da história que você trouxe, da sua trajetória também. Em algum momento você precisou talvez comprometer ali as finanças do dia a dia, algo, arriscar para que no futuro tivesse algo diferente, né? Acho que de forma geral a gente acredita muito que as coisas vão acontecer sem que nenhum risco aconteça, né? O que não é muito verdade, né? Não, sempre haverá o risco, tá? É que nem assim, quando eu vou ajudar alguém a se posicionar no mercado, eu nunca prometo para ele um emprego. Eu falo que se alguém no mercado prometer para ele, só se for o dono da empresa. E daí eu falo, ó, o dono da empresa está te auxiliando e ele vai te contratar. Ótimo. Mas vamos dizer assim, nas vias de regra normais, a gente não tem como prometer e falar, olha, como é que se diz? Garantido que você faça o processo e já consiga o emprego. Eu nunca faço isso. O que eu prometo é uma transformação. E é o que, quando a gente vai investir, que nem você falou, né? Porque quando a gente vai fazer uma transição de carreira, fazer uma mudança, a gente investe o nosso tempo, investe dinheiro, mas a garantia que o seu negócio vai ter sucesso? Não. Não. Então, é por isso que muitas situações que envolvem dinheiro, né, que envolvem essa parte financeira, as pessoas têm muito medo, porque não tem a garantia que vai dar certo. Só que quando ela compreende que pode haver uma transformação e ela chegar na onde ela deseja, aí o medo diminui. Um exemplo, tá? Faculdade. A gente investe, a gente tem garantia que vai dar sucesso, que vai ter um emprego assim que sair? Não. Investe muito alto, viu? Às vezes, você fazendo uma análise baixa hoje, uma pessoa numa graduação, ela investe no mínimo, muito baixo ainda estou falando, tá? R$ 100.000. Às vezes 5 anos de dedicação, de esforço, de tempo, é muita coisa junto. A faculdade garante para ela que ela vai conseguir um emprego? Ela nem vende isso. O que ela vende é o ensino, é o aprendizado que você vai levar, parte técnica. Então, quando a gente pensa sobre esse, né, quando sempre que a gente vai colocar algum dinheiro, aí você pensa, poxa, qual o risco? Por que que hoje as pessoas, quando vai investir no mercado financeiro, até eu fiz um podcast com um investidor esses dias, e aí eu falei para ele assim, mas como vai ser esse medo? Ele falou, estudando para entender onde você está investindo. Ele falou, o risco vai ser menor e você nunca invista tudo de uma vez. Então, você vê que quando a gente coloca ali, eu falei do dinheiro porque é o que pesa mais. Só que você não está colocando só o seu dinheiro. Você está colocando o seu tempo e você está colocando a sua vida ali. Porque o tempo, ele não volta. Olha a importância disso. E aí você fala, poxa, Fabi, vou me dedicar e aí eu não vou ter resultado nenhum? Não é que você não vai ter resultado. É que é um processo para você chegar onde você deseja, tá? Até vou te confessar uma coisa. Eu desejo muito abrir uma clínica que eu possa também atender crianças. Eu atendo criança, mas eu queria um espaço. Sabe aquela coisa que você sonha, assim? Muitas pessoas às vezes falam para mim assim, Fabi, é loucura, porque você já atende adulto, é online. Eu falo, gente, mas quando você tem um espaço que é da criança, né? Eu já atendi, já aloquei espaços assim, que é aquela coisa do mundo da criança, é uma realização. Para alguns, vai falar, poxa, é um investimento muito alto. Eu sei, porque daí você tem que não só alocar, mas se você for comprar, mas daí vem a recompensa daquilo que vem como retorno, que não é financeiramente imediato, mas é a realização de você estar transformando outras vidas. Então, você vê que aí você começa a conseguir alinhar esse pensamento que nem para você. Você hoje é investidor do seu tempo, você é criador de conteúdo, faz o podcast, as pessoas também que estão aí. Pega esse exemplo, né? Você está investindo tudo isso. O que nós estamos fazendo agora? Investindo tempo e conteúdo para as pessoas, para elas aprenderem. Isso não volta. Não tem como a gente falar, esquece, volta. Não, não tem. Então, quando a gente vai investir em algo, é a hora que a gente tem que parar, analisar e ver assim, qual o retorno que eu vou ter com aquilo? Se vai ser o financeiro imediato ou se vai ser resposta daquilo que eu estou querendo. Entendeu? Então, aí a gente consegue alinhar e tomar uma decisão melhor. Pra mim faz muito, na verdade. Eu costumo dizer que
Prefiro perder dinheiro do que perder tempo, né? Ainda mais tempo, né? Tempo, como você falou, não volta nunca mais. Acho que tá todo mundo confundindo retorno, né? O financeiro é bom, é importante, mas o objetivo é outra coisa, né? Uhum. E assim,